Bem, vamos lá então à fase final. Vamos apresentar então os módulos live que eu não utilizo. Módulos live, quer dizer, live é um, o outro é um sistema de alertas. Eu não tenho estes dois módulos, mas vou tentar explicar para vocês ficarem com uma ideia. Seja como for, no fórum é o melhor local para perceberem as novas funcionalidades. Vou-vos já novamente mostrar. Vejam, no fórum, quando vocês vão ao Index, fecham aqui Features Explain e ele aqui explica as últimas coisas que adicionou ao software. Vejam aquela história do Virtual Leak, que eu nem sei o que é um feature recente que eu não utilizo, mas pronto, está aqui explicado tudo aquilo que ele adiciona regularmente ao software. Bem, vamos lá. Live Stats, ele diz aqui que eu estou limitado, não sei quem, não sei o que mais, ok, não interessa. Não interessa. Logo aqui, o que é que temos? Temos ligas, não temos jogos, infelizmente. Vamos pôr então aqui jogos. Sexta, deve ser porque eu também estou limitado. Olha, por exemplo, na sexta eu tenho jogos da Bundesliga e não aparece aqui, ou seja, eu estou limitado nas ligas porque eu não tenho, ou seja, as ligas principais ele não me está a dar acesso a dados. Nas ligas de pouca importância ele está-me a dar acesso. É normal, não o culpo por causa disso. Vejam que isto tem um auto-refresh, já viram que isto atualiza. E quais são os dados que ele apresenta? Home Team, Away, depois tem aqui um separador de forma, ok. Se, por exemplo, vocês aumentarem a forma da equipa da casa, em princípio a odd deles deve descer, ou seja, está a 3, vai ficar mais provável que a equipa está em melhor forma. Vou fazer um refresh manual, vê, fiquei a 2,65. Os jogos não estão a decorrer, por isso as odds aqui não se alteram, mas este refresh que ele faz automático até é bastante útil com o jogo a decorrer. Aliás, ele diz aqui a percentagem das odds calculadas é tendo em conta o tempo inteiro, considerando o resultado atual e o minuto. Ou seja, isto é interessante. É interessante porquê? Porque as odds oferecidas é as odds de mercado e as odds calculadas, ou seja, a todos os momentos, e perdoem-me se eu cometer um erro, porque eu, como não tenho este software, não sei muito bem se funciona assim, mas a ideia é, por exemplo, se estiver no minuto 30, ele vai-me dar uma odd calculada com base no sistema de Elo, não é? É no sistema de Elo, e a odd que está no mercado. E se houver uma grande discrepância, pode ser que exista valor ou não exista valor, não é? Pronto. Mas, seja como for, a odd calculada é uma odd sempre matemática com base na amostra de jogos que vocês têm. E a odd de mercado é a odd de mercado. Ele diz aqui Similar Games, vem 135, ou seja, este confronto entre o Horn e o Liefering, ele encontrou 135 jogos semelhantes para este resultado em live que é 0-0, como é óbvio. Ou seja, são 135 jogos que começam 0-0, é normal. E depois Games with the same score in minute. É engraçado, à medida que o tempo passa, ele depois destes 135 jogos, vamos supor que ia nos 40 minutos, a amostra vai ser mais pequenina, porque nem todos os jogos vão estar 0-0 nessa amostra, sei lá, aos 30 minutos, e há jogos que já poderão ter um golo, há outros que poderão ter 2 golos, mas na amostra, na banda de Elo pré-definida. E qual é a banda? A banda, ele não me deixa mudar aqui os valores, porque, lá está, eu não tenho o software, possivelmente, mas é uma banda de 75, ou seja, é uma banda de 150, ele vai ver uma gama de 150 em torno da Willow dessa equipa. Muito bem, muito bem. Depois posso tirar aqui alguma informação, posso apagar o Willow, não é? Ok, ele tira o Willow. Posso tirar a posição na tabela, ok, ele tira. Isto são coisas para ter mais ou menos informação aqui, muito bem. Ele calcula, aqui são os cálculos que aparecem aqui, calculated dos empates, da vitória da equipa da casa, muito interessante mesmo. Depois também dá em formato de odd, nos próximos 5 minutos, tendo em conta a banda de 150 de Elo, qual em jogos o next goal nos próximos 5 minutos é mais provável para o visitante ou para a equipa da casa. Isto é engraçado. Por exemplo, o Horn é o underdog, os jogos parecidos com o Liefering é mais provável o gol dos visitantes do que dos da casa. Qual é o gol assim, por exemplo, logo ao início, nos primeiros 5 minutos, qual é o jogo que tem a banda de golos mais provável? É o de muito favorito, né? Reed, é o de muito favorito.
Muito bem, muito interessante. Tem aqui uma odd equivalente a 6 nesta amostra de jogos que não são muitos, só tem 30 jogos, só encontrou 30 jogos, mas nesses 30 jogos, muitos deles nos primeiros 5 minutos, correspondem a uma odd de 6, marcou a equipa da casa. Pronto, é isto. Depois tem vários cenários, né? Vários cenários para estudar. Ele diz aqui que ainda está em teste, ou seja, pode ter algum bug, não faço a mínima ideia, mas quando a equipa está à frente, quando a equipa está a ganhar por um golo, ok, já percebi. Ou seja, isto atualiza em live, mostra-vos a odd calculada matematicamente com o sistema dele e vai comparando em tempo real com a odd de mercado. Poderá haver pseudo-valor, né? Poderá haver ali um pseudo-valor. Odds calculadas 2,71 e a odd oferecida é 3,38. São odds de valor, é isso? A odd calculada é mais baixa do que a odd oferecida, podem ser odds de valor, ok? E os vermelhos são odds sem valor, é isso? 2,51, ou seja, a odd calculada tem que ser mais alta do que a odd oferecida. Tudo bem. Agora, porque é que então estas odds aqui... porque há um mínimo. Ok. Ele só sobressai se a diferença for superior a 10%. Outra coisa, ele pode mostrar os resultados mais prováveis nesta banda de 150. Vamos ver. Ok. Isto pode ser um cálculo mais demorado. Por exemplo, no primeiro jogo, na banda de Elo considerada, o resultado mais provável foi 1-1. Depois houve um 2-2, muito interessante, e houve um 1-2. Olha, engraçado isto. Ou seja, ele deve fazer este mesmo cálculo à partida. Por exemplo, se o jogo já tiver um 0, sei lá, aos 30 minutos, se calcularem para ver quais, nessa banda de Elo, quais foram os resultados mais prováveis depois de um 0, ele também deve fazer esse cálculo. O que é um software engraçado. Para live é um software muito interessante. E depois ainda vos dá a possibilidade de exportarem isto para Excel. Olha, ótimo, parece-me um projeto muito engraçado. Eu não estou dentro dele porque eu tenho um modelo diferente, mas pronto, a ideia é boa. Ou seja, estão a comparar a odd matemática, não é, do vosso modelo com a odd de mercado. Neste caso, a base dessa odd matemática é o sistema Dilo. Muito interessante, sim senhora. Para quem utiliza, espero que esteja a ter bons resultados. Depois, o outro sistema, rapidamente, chamamos já a atenção que o software está limitado e vamos lá ver. Primeiro, podem criar alertas, okay? Podem dar nomes, devem fazer uma breve descrição dos alertas, depois podem aplicar esses alertas às vossas ligas preferidas, aquilo que a gente definiu no settings, que a gente já viu. Podem receber no e-mail e só recebem no e-mail. E podem receber para os próximos, ou seja, ele envia-vos o alerta já para os próximos 3, 4, 5 dias, ou seja, mal ele tenha se calhar as odds disponíveis, ele avisa-vos já sobre os jogos com as condições que vocês vão definir, não é? Depois, ele pode enviar se as condições da casa forem verdadeiras, ou se as condições da casa visitante forem verdadeiras, ou então se todas forem verdadeiras, exceto uma. Vamos ver que tipo de condições são essas. Ok, muito interessante, alerta. Eu infelizmente não posso fazer alerta nenhum, não é? Ok. Podem fazer alertas para relativamente a vitórias, a não vitórias, a vitórias por diferenças de um golo. Ok. Ou seja, olha, vamos fazer um exemplo prático. Vamos supor que queremos um alerta. Avisa-me sobre os jogos da casa ou dos visitantes em que no intervalo entre 80 e 90 minutos pelo menos em percentagem de jogos, sei lá, 30% dos jogos, não é? Dos últimos 10 jogos teve golo, não é? Da casa ou do visitante nos últimos 10 minutos. Ou seja, isto era um alerta tipo para golos tardios. Ou seja, ele ia ver na base de dados quais dos jogos que vão aparecer, se calhar, nos próximos 3 dias, deu golos tardios da equipa da casa ou do visitante ou das duas. E depois envia-vos a lista. É assim que funciona? Pá, não sei, não é? Não sei, mas é a ideia que me parece. E vocês... isto é para Home Teams, ok, Home Teams. Depois podem definir os mesmos alertas para as equipas visitantes e depois podem testar os alertas. Ok, muito interessante, ou seja, dá para vocês programarem, fazer uma espécie de programação para os jogos com os indicadores que vocês acham mais interessantes. Podem ser indicadores de over, podem ser indicadores de under, aparentemente, podem ser indicadores de marcar, podem ser indicadores de sofrer, podem ser indicadores de ambas marcam, ou podem ser indicadores de vitórias por 1, 2 golos, ou derrotas por 1, 2 golos, e podem ainda definir todos esses indicadores
num intervalo de tempo. Pode ser para o jogo inteiro, de 1 aos 90 minutos, ou podem, por exemplo, neste caso eu fiz este pseudo alerta, só queria ver os jogos em que nas equipas da casa houve golos entre os 80 e os 90 minutos, em que o rácio é de 30%, okay? Nos últimos 10 jogos. Por exemplo, muito interessante, sinceramente. Eu não tenho nenhum destes módulos, mas percebo a utilidade, se calhar, para algumas pessoas. Pronto, malta, relativamente ao software todo, acho que já falei. Eu acho que expliquei sensivelmente 90% talvez do software, não é? Como não tenho tudo, não posso explicar tanto, mas já percebi a ideia. São módulos, alguns deles ainda estão em desenvolvimento, ele vai adicionar. Vejam depois o fórum mais coisas. E parecem muito interessantes, e depois no futuro se calhar até poderei aderir, não é pelo dinheiro também, por isso eu tenho o defeito de ser um minimalista, eu só compro as coisas quando realmente preciso delas, tenho pequenos luxos, mas não gosto realmente de gastar dinheiro só por gastar. Pronto, mas isso é um problema meu. Bem, no próximo vídeo vou fazer as considerações finais sobre isto tudo, e espero que tenham gostado. Sim, se gostaram, pronto, tem o meu link, está aí na descrição, e espero que isto realmente ajude e seja uma base de apoio para quem tinha dúvidas sobre este software. Agora já sabe mais ou menos como é que ele funciona, espero eu, pelo menos eu fiz o esforço de vos explicar tudo, não é? Tudo, e dar-vos muitas ideias. Vamos lá, até ao próximo vídeo então.